Olá, pessoal! Vamos dar seguimento à nossa aula sobre o crime de tortura, previsto na Lei 9.455 de 97. Vamos lá? Então, veja bem, né, pessoal? Nós temos as modalidades de tortura prevista lá na Lei 9.455 de 97. A tortura prova ou persecutória é aquela que tem como finalidade obter, né, uma informação, uma declaração ou uma confissão da vítima ou de uma terceira pessoa. Nós temos a tortura para a prática de crime, ou chamada tortura crime. É quando vai ser infligida para provocar uma ação ou uma omissão de natureza criminosa, né? É o exemplo que a gente tem clássico do assalto ao banco, né? Em que pega o gerente do banco e mostra ali, através de uma videochamada em tempo real, para esse gerente da família toda amarrada, né? E com uma arma sobre a cabeça dos seus filhos e da sua esposa. Obviamente, né? Pedindo para que ele passasse ali a senha do cofre. O direito não vai exigir desse indivíduo, né, uma conduta de Hércules. Então, ele provavelmente vai passar essa senha. E se ele passar, ele não responderá por crime, o gerente, porque ele vai estar ali amparado pela excludente de culpabilidade ou exculpante, que é a questão de agir em razão da coação moral irresistível, né? Então, fica aí para a gente essa, essa situação, né? Que também vai envolver o crime de tortura. O assaltante, além dele responder pelo crime baseado ali, né, no roubo ao banco, também vai responder pelo crime de tortura. Em qual modalidade? Tortura para a prática de crime ou a chamada tortura-crime. Há também a chamada tortura discriminatória ou tortura racismo. E aqui a gente não pode esquecer que a lei penal ela é taxativa. Então, vai ser infligida em razão de discriminação ou racial ou religiosa. Ah, professora, mas a tortura é discriminatória, baseada na opção sexual ou identidade de gênero? Pode. Bom, não vai ser considerado tortura, uma vez que o legislador ainda não alterou a lei, né? E a gente sabe que toda vez que a gente tiver uma incriminação, ela vai ser taxativa. Então, nós temos em razão da discriminação racial ou religiosa. Então, aqui não é possível a gente fazer analogia em malam partem, ou seja, para prejudicar o réu. Nós temos também a tortura-castigo, que é aquela que vai ser infligida como forma de aplicar um castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, né? Então, a gente tem essas modalidades. A tortura-castigo, ela vai ser chamada de crime bipróprio. Por quê? Somente vai ser praticado por quem tem o dever legal de guarda ou que exerça uma autoridade sobre a vítima. Ao mesmo tempo, exige uma condição especial dessa vítima, ou seja, desse sujeito passível, que precisa estar sob a autoridade do torturador. Por isso que é um crime bipróprio. A gente vai ter uma condição especial de agir, tanto do agente, como também uma especial condição de agir da vítima, né? A vítima que ela precisa ser aquela pessoa que está sob a guarda ou que está sob ali a autoridade do torturador. Um exemplo comum, né, que a gente teve é a questão do caso do menino de 11 anos no interior de São Paulo, né, que foi colocado preso em um barril. Inclusive, no meu canal de YouTube, Ensinar Direito, eu faço uma análise em relação a esse caso que chocou o Brasil. Também, né, a gente pode ter um exemplo de tortura-castigo, o caso do agente que vai torturar presos ou do pai, né, que aplica tortura em relação aos próprios filhos. Bom, na mesma pena, incorre quem vai submeter essa pena de 2 a 8 anos de reclusão, pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, se vai haver um sofrimento físico ou mental, né, que vai ser submetida a pessoa que está presa ou aquela que está internada, né, que tem ali periculosidade,
que é um inimputável, por exemplo, ou semi-imputável, e que essas práticas não tenham ali uma previsão na lei ou também não resulta de medida legal, a gente vai ter também a prática da tortura, né? Então a gente tem aqui essa questão que reforça, né, o que determina a lei de abuso de autoridade e a própria Constituição Federal, né, e a própria LEP, né? Aos presos é garantido respeito à integridade física e moral. Depois nós vamos ter a tortura, né? Nós vamos observar que essa tortura ela também pode ocorrer em razão à omissão, a tortura por omissão. Aquele que se omite em face dessas condutas e tinha o dever legal de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, né? Então, não é ele que pratica tortura, mas se ele tinha o dever legal de agir para evitá-las ou apurá-las, ele vai responder dentro da tortura por omissão, que vai ser uma pena que a gente deve levar bastante em consideração, que costuma cobrar muito em concurso. Vai ser de detenção de 1 a 4 anos, né? Então, nós temos essa questão, né? Até o próprio Código Penal traz, a omissão só será penalmente relevante quando o omitente, quem omite, devia e podia agir para evitar o resultado. É o poder dever, né? E aí a gente tem a relevância dessa omissão prevista no artigo 13 do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, um pai que sabe que o filho está sendo torturado por outra pessoa, ele sabendo, ele tem o dever, né, de evitar, de pelo menos chamar ali as autoridades policiais para tanto, né, para averiguar a situação. Ou, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, por exemplo, de forma contratual, ou com seu comportamento anterior criou risco da ocorrência do resultado. Então, aquele que é garante legal, que se omite no intuito ali de evitar ou averiguar a situação de tortura, né, que alguém está sofrendo, vai responder também pela modalidade da tortura por omissão, né? Então, a gente tem aqui uma questão de um crime omissivo, né? Que é um deixar de fazer, um deixar de averiguar, um deixar de evitar, e vai responder por detenção. Olha como é que muda, não é reclusão, é detenção, que pode iniciar no regime semiaberto ou aberto, e aí a gente tem a pena de 1 a 4 anos. Mas nós temos também a tortura qualificada. A tortura qualificada é quando o indivíduo ele tem o ânimos ali de torturar, mas há um excesso e acaba praticando, né, um resultado de natureza grave ou gravíssima de lesão corporal, e aí a pena vai ser de 4 a 10 anos, ou então o resultado morte, e aí a reclusão vai ser de 8 a 16 anos. São crimes pré-terdolosos, né? Então ele tem um excesso, ele busca torturar, mas ele acaba tendo um excesso no seu resultado. Ou uma lesão corporal, e aqui é importante, apenas de natureza grave ou gravíssima, e aí a pena vai ser qualificada, nós vamos ter de 4 a 10 anos de reclusão, ou com resultado morte, que nós temos de 8 a 16 anos. A lesão corporal, né, de natureza leve, proveniente do crime de tortura, não qualifica, tá, gente? A qualificadora é apenas para essa lesão corporal que vai existir de natureza grave ou gravíssima. A tortura qualificada, então, somente ocorre nessas situações. E aí a gente vai ter que se socorrer ao Código Penal para saber o que é lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. E aí nós temos, né, no artigo 129, no seu parágrafo 1º do Código Penal, aquela que resulta em incapacidade para as ocupações habituais, qualquer ocupação habitual, por exemplo, o bebê que não consegue sugar não consegue sugar ali o leite da mãe porque sofreu lesão corporal que vai atrapalhar o seu aparelho digestório, né, a sua sucção, por mais de 30 dias. Essa lesão corporal
ela é grave, porque ela causa uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Aquela que causa perigo de morte, né? Apesar daqui estar escrito erroneamente perigo de vida, a gente sabe que se trata de perigo de morte. A que causa, gente, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade é uma redução, por exemplo, uma diminuição da capacidade visual, auditiva, né? A aceleração do parto. E aqui preciso a gente saber que a vítima estava no seu estado gravídico, né? Estava grávida. E nós temos também a lesão corporal de natureza gravíssima, né? Que é a incapacidade agora permanente para o trabalho. Então, que exige que seja uma incapacidade laboral permanente. Enfermidade incurável, ou seja, que não tem cura. Por exemplo, o STJ entende que o parceiro, sabendo que ele é portador do vírus do HIV, e ele mesmo assim mantém uma relação sexual desprotegida e acaba passando o HIV, né, para o seu outro parceiro, sua outra parceira, ele age, né, no mínimo em dolo eventual, e aí em relação à lesão corporal de natureza gravíssima, que é enfermidade incurável. Perda, né? Vai perder, gente. Aqui não é uma redução, é uma perda ou uma inutilização do membro, sentido ou função, né? Então, aqui é muito importante. Deformidade permanente é aquilo que causa, né, um constrangimento para quem a tem e uma certa repulsa para quem vê, né? Por exemplo, uma pessoa que vai ter óleo quente jogado na sua face, por exemplo, né? Então, é um exemplo de deformidade permanente. E aqui vai olhar muito também a condição econômica da vítima, né? Para ver se ela tem condição, por exemplo, de realizar plásticas ou não, né? E o aborto, né? O aborto aqui, então, vai ocorrer de fato, né, sabendo o agente que pratica lesão corporal que a mulher se encontrava no estado gravídico. E aí a gente tem um macetinho, né, que é a questão de que todo mundo peida para quando a gente fala da lesão corporal gravíssima, né? Perda ou inutilização do membro, sentido ou função, enfermidade incurável, incapacidade permanente para o trabalho, uma deformidade permanente ou o aborto, né? O crime de tortura vai ter as suas majorantes, as suas causas de aumento, quando houver, né, ali, crime cometido por agente público. E agente público aqui, gente, é no sentido previsto no artigo 327 do Código Penal. Vai ser amplo, né? Toda aquela pessoa que está investida, né, que está ali no exercício de cargo, emprego ou função pública, ainda que a título temporário, ainda que sem remuneração, né? Vai enquadrar aqui na situação de agente público, tá? Então, o crime é cometido por agente público, vai ter um aumento na terceira fase da dosimetria da pena de 1/6 a 1/3. Esse liame, né, de 1/6 a 1/3, vai ser cobrado na prova, tá? Então, é importante que vocês saibam. Se o crime é cometido contra criança, né, gente? Criança é aquele que vai de 0 até 12 anos incompletos, né? Estabelecido no ECA. Gestante, a pessoa que está grávida, sabendo dessa condição. Portador de deficiência, que hoje a gente não fala mais, né? Com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente não fala mais portador, a gente fala pessoa com deficiência. O adolescente, né, aquele que tem 12 anos completos, até 18 anos incompletos, ou maior, cuidado, não é a partir de 60 anos, conforme dispõe ali o Estatuto do Idoso, que já fala que é idoso. Aqui, para ter essa majorante de 1/6 até 1/3, tem que ser maior de 60 anos. Gente, isso daqui é em razão, né, a vulnerabilidade dessas vítimas. Se o crime é cometido também mediante sequestro, né? Então, o indivíduo, ele sequestra e ele, durante o sequestro, ele resolve torturar a vítima. Também vamos ter o aumento dessa pena de 1/6 até 1/3. Bom, então aqui, olha, a questão, né, pelo 327, de quem é o agente público, né? Então, considera-se funcionário público o artigo 327 do Código Penal para efeitos penais, para quem, né, embora transitoriamente ou sem remuneração,
exerça cargo, emprego ou função pública, né? E aí nós temos aqui, para ser funcionário público, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica, né? Serviço típico ali da administração pública. Tá bom? Bom, e nós temos aqui também, né, a questão dos efeitos em relação ao crime de tortura. A condenação, ela tem um efeito automático e, inclusive, previsto já pelo STJ e pelo STF, que é a perda do cargo, função ou emprego público. E a interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada. Isso também é algo que costuma muito cobrar. Esse efeito extrapenal administrativo. Então, caso o agente ele seja funcionário público, ele perde já o cargo, função ou emprego e ele fica interditado, ele não pode exercer, né, cargo, emprego ou função na administração pública, por exemplo, pelo período equivalente ao dobro da sua pena aplicada, tá bom? E esse efeito é automático, tá? Costuma se cobrar muito em prova em relação a isso. Bom, o condenado por crime previsto nessa lei, salvo na hipótese do parágrafo 2º, que é a tortura ou omissão, vai se iniciar o cumprimento de pena no regime fechado. Para fins de prova, é isso mesmo, gente. Inicialmente no regime fechado. A jurisprudência permite, às vezes, iniciar não sendo no regime fechado, às vezes de acordo com a pena aplicada, no semiaberto, por exemplo. Mas para fins de prova, nós vamos colocar, né? Inicialmente, o cumprimento de pena, conforme está na Lei 9.455 de 97, em regime fechado, tá bom? Isso não vai se aplicar quando a gente fala da tortura ou omissão, porque inicia com a detenção, e a detenção pode ser do semiaberto ou aberto, né? Vamos agora ver o artigo 2º dessa lei pequenininha, né? Que traz para a gente que também faz alusão, né, à questão dos crimes hediondos, né? Embora a tortura não seja um crime hediondo, ela é um crime equiparado, né, aos crimes hediondos. Então, ela não está suscetível, não é possível haver nem anistia, nem graça, nem indulto e nem fiança, mas é plenamente possível que haja concessão da liberdade provisória sem fiança. Então, a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida, então, inicialmente em regime fechado. O disposto nessa lei, gente, aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, mas a vítima, por exemplo, seja brasileira, ou então ele é cometido em local onde há, por exemplo, uma jurisdição brasileira, por exemplo, numa embaixada, né, numa aeronave que está ali voando, né, no espaço aéreo que pertença, por exemplo, a uma empresa brasileira, né? Então é a questão da extraterritorialidade quando a gente fala dos crimes de tortura, ok? Então, por fim, né, nós temos que o crime de tortura, ele vai ser aplicado no caso de tortura quando tem vítima criança ou adolescente, tá? Isso é muito importante, porque revogou o artigo 233 da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ficamos por aqui e fizemos, então, uma análise da lei de tortura, que com certeza, se você está fazendo um concurso voltado para a área de segurança pública, vai cobrar de vocês, tá? Pelo menos uma questão em relação a isso. Um beijo grande, bom estudo e até mais.